abrir essa sessão, convidamos a doutora Tereza Cristina Teixeira da Fonseca, oncologista pediatra do Serviço de Oncologia Pediátrica do IMIPI, com a pauta citopenias, a importância da interpretação acurada do hemograma. Bem-vinda, doutora Tereza. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a comissão organizadora do evento, na pessoa da doutora Sandra Emília, e também fazer, como a palestrante anterior, uma menção ao grupo dos bastidores que foram sempre solícitos e gentis todas as vezes em que precisei consultá-los. Bom, eu sou médico oncologista, como ela falou, do Serviço de Oncologia Pediátrica do IMIP, que é um hospital de grande referência em pediatria no nosso estado. Desculpa. O IMIP recebe um grande afluxo de pacientes com patologias variadas, diversas. E nesse serviço, eu tenho a função de fazer os pareceres de todos os pacientes com suspeita de câncer, conduzir o diagnóstico até que esses pacientes tenham o diagnóstico final, e também faço a parte de citologia. Então, como a gente está dando esse diagnóstico de citopenias, a importância da interpretação acurada do hemograma, eu digo que as citopenias talvez seja a principal causa que motiva os pediatras a solicitarem um parecer da oncologia. Então, é de suma importância, e eu vou começar a palestra com uma frase que, para mim, é um axioma, que para muita gente pode parecer clichê, lugar comum, mas que a clínica é soberana. Por isso, eu destaco aqui a importância da história clínica. O médico tem que ter assim uma escuta atenta, paciente, porque é nos pequenos detalhes, às vezes, que estão as grandes informações. E com a história clínica, a gente começa a construir o diagnóstico. Após a história clínica, nós temos o exame físico, que tem que ser minucioso, um exame completo, bem feito. E nessa hora que já temos a história clínica e o exame físico, já podemos levantar as hipóteses diagnósticas, que são elas que vão nos direcionar na solicitação dos exames complementares. Não só exames de sangue, de urina, de fezes, mas também exames radiológicos. Então, entre os exames complementares, eu destaco o hemograma como uma grande ferramenta diagnóstica. Ele dá tanta informação que eu costumo dizer que o hemograma dialoga com o clínico, porque são tantas informações que podem nos ajudar na construção do diagnóstico. Então, vamos falar um pouco sobre o hemograma. É preciso que ele seja realizado em um laboratório que tenha controle de qualidade, tenha competência profissional, para que ele possa ser entendido como os valores entendidos como aqueles corretos. Então, na análise do hemograma, é preciso conhecer, já isso a gente conhece desde a tempo de faculdade, a função de cada elemento sanguíneo, a forma, mesmo a gente não precisando olhar no microscópio, mas entender que, por exemplo, é massa, é bicôncava, coisas desse tipo, que a gente não vai repetir aqui, até porque o tempo não é suficiente para esses detalhes. Mas, e também os valores normais, que no hemograma, geralmente, eles estão postos na lateral direita de todo o hemograma, tem as referências dos valores normais, o que ajuda muito ao clínico a identificar as anormalidades. Então, vamos começar pelo eritrograma e falar das hemácias. As hemácias é o componente mais numeroso do sangue e tem uma sobrevida média de 120 dias. As hemácias, junto com a hemoglobina, elas têm a função de transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos e transporte de dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões.
Em relação aos os outros elementos, eu destaco o volume corpuscular médio, que é o volume médio das hemácias, e o RDW, que é o coeficiente de variação do tamanho das hemácias. Então, juntando esses dois, a gente pode se direcionar para alguns tipos de diagnóstico de anemia, ou seja, uma citopenia. Então, se você tem um VCM baixo e um RDW normal, o paciente provavelmente tem uma anemia tipo talassemia. Se o VCM é baixo e o RDW está muito alargado, significa que o paciente tem uma provável anemia ferropriva. E se o VCM for alto e o RDW também é alto, é mais provável anemia megaloblástica, geralmente por deficiência de B12 e ácido fólico. Nós vamos ver nos slides posteriores, algumas considerações acerca das causas de citopenia na série vermelha. Em relação ao leucograma, ele forma um grupo mais heterogêneo que existe no sangue e desempenha um papel tanto de defesa do organismo como de quimiotaxia. Eles são, tipicamente, eles são diferentes tanto fisiologicamente quanto na forma, na morfologia. Desculpe essa confusão que eu fiz agora. Então, os subtipos são bastante diferentes, mas cada um deles tem funções bastante específicas e, em conjunto, eles estruturam o sistema imunológico. Os neutrófilos, que eu vou falar mais dos neutrófilos linfócitos, são os que ajudam mais, têm mais relação com a oncologia. Os neutrófilos exercem a função de quimiotaxia e fagocitose e representam a primeira linha de defesa contra as infecções bacterianas. Já os linfócitos, eles são subdivididos em 3 populações distintas morfologicamente, aliás, distintas funcionalmente, mas morfologicamente iguais. Então, os linfócitos T são responsáveis pela imunidade celular, os linfócitos B pela imunidade humoral, e as células natural killer, elas destroem células-alvo sem a presença do complexo de histocompatibilidade maior. Então, ela age sobre as células tumorais e aquelas que estão infectadas por vírus. Então, as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Os valores normais dela de 150 a 450 mil, e elas são produzidas na medula óssea através da fragmentação do citoplasma dos megacariócitos. Quando existe uma anemia, uma púrpura trombocitopênica imune, o que acontece é que a gente consegue ver um VPM mais alto. Por quê? Porque o paciente, a demanda é tão grande por plaquetas que a medula começa a lançar na circulação plaquetas jovens, que são macroplaquetas, e elas são hiperfuncionantes. Então, saber alguns desses detalhes é importante na análise do hemograma. A avaliação morfológica do hemograma é fundamental. É geralmente o que você vê abaixo que os analisadores colocam. Então, na série vermelha, a gente vai ter tamanho e cor. Em relação ao tamanho, a anisocitose, que é a diferença de tamanho das células, que tem o mesmo significado que o RDW, se o paciente tem uma microcitose, aí tem uma anemia microcítica, que provavelmente está relacionada ou à anemia ferropriva, ou anemia sideroblástica, ou talassemias. A macrocitose geralmente está associada à anemia macrocítica, às anemias megaloblásticas, às aplasias medulares e às mielodisplasias. E a normocitose está relacionada às anemias relacionadas à doença crônica e também aquelas nas anemias hemolíticas autoimunes e nas perdas sanguíneas. No início da perda sanguínea, você tem normocitose. E a hipocromia, ela reflete a quantidade de hemoglobina dentro da célula. Então,
são hipocrômicas no ferro, na talassemia, na deficiência de ferro, na talassemia, a normocromia nas doenças crônicas e policromasia geralmente ocorre nas anemias hemolíticas. O que é hemácia policromática? Ela significa a mesma coisa que a dosagem de reticulócitos, porque são hemácias jovens que ainda têm resquícios de RNA no citoplasma e por isso ela fica com essa cor policromática, tanto da hemoglobina, por conta da hemoglobina associada ao RNA. E a pequilocitose, que é a alteração na forma da hemácia. Então, tem uma riqueza. Eu vou citar algumas, só mais importantes, mas os esferócitos, por exemplo, quando existe de forma abundante, geralmente a gente tem que desconfiar que o paciente tem uma esferocitose hereditária, principalmente se ele tiver uma esplenomegalia e uma história familiar. E também uma anemia hemolítica autoimune, você pode ter microesferócitos. As hemácias em foice ou drepanócitos, se existe no esfregaço sanguíneo, então a gente vai levantar a hipótese de doenças falciformes, seja aquelas monozigóticas ou heterozigóticas. Hemácias em alvo em excesso nos faz pensar imediatamente na doença da hemoglobina C e nas hepatopatias também. Dacriócitos, que são hemácias em lágrimas, estão muito presentes na talassemia major e nas anemias megaloblásticas. E hemácias crenadas e esquizócitos em capacete, geralmente estão presentes naqueles pacientes que têm fibrina nos pequenos vasos e essas hemácias, elas trombam com esses trombos de fibrina e elas se fragmentam. Então, isso ocorre na coagulação intravascular disseminada, na púrpura trombocitopênica trombótica e na síndrome hemolítica urêmica. Em relação à série branca, a gente pode, mesmo que você já tenha na relação numérica dos elementos dos leucócitos, mesmo que você tenha já a presença de mielócito, metamielócito, mas você pode ver isso no esfregaço, na análise da lâmina do sangue periférico. Então, você pode ver se o paciente tem um desvio escalonado à esquerda, com presença, esse desvio pode ir até mielócito, às vezes promielócito, ou hiato leucêmico, aquele paciente que tem um desvio até metamielócito e tem blastos. Então, esse paciente você já pode fazer o diagnóstico até pela leitura da lâmina. Se você identificar que são células blásticas e definir se são linfóides ou mieloides. As granulações tóxicas, quando existem, geralmente indicam infecções, principalmente infecções já crônicas, e vascularização citoplasmática ocorre mais frequentemente nos monócitos. E isso vai fazer com que essas células fagocitem parasitas, bactérias, vírus, restos celulares. E a atipia linfocitária também é outro fator importante, porque às vezes você está com o paciente que o hemograma dá como presença de blastos, na realidade são linfócitos atípicos, que você pode ter os linfócitos ativados. Na série plaquetinha, como eu falei anteriormente, existem as macroplaquetas e as plaquetas gigantes, que acontecem nas púrpuras trombocitopênicas imunes. Aqui é uma representação da poiquilocitose, mostrando uma sickle cell, né, que é hemácia em alvo, ou hemácia em foice, que está presente nas doenças falciformes, o ovalócito, o macrovalócito, que está presente na anemia megaloblástica, as células de alvo presentes nas hemoglobinopatias C e nas hepatopatias. E em relação à anisocitose, a variação do tamanho das hemácias, a gente tem hemácia encolhida, tem o micrócito, o normócito, o macrócito e o megalócito, que normalmente é uma hemácia grande e hipercrômica, deve ser provavelmente um reticulócito. Bom, em relação às causas das anemias, leucopenias e trombocitopenias, as insuficiências medular, aplasia medular adquirida e síndrome mielodisplásica,
E a infiltração medular por linfomas, leucemias e tumores sólidos metastáticos, eles estão presentes como causa das anemias, leucopenias e trombocitopenias. Então, nesses casos, o paciente provavelmente se apresenta com a pancitopenia. Mas você tem aqueles casos específicos, as anemias carenciais por deficiência de ferro e B12, as infecções, tanto bacterianas severas como as TOSH, parasitose intestinal, e as congênitas. Cito aqui a de Diamond Blackfan e Fanconi. As hereditárias, temos as anemias que dependem da alteração da hemoglobina, anemia falciforme, as talassemias, a esferose hereditária, que é um defeito de membrana, e a deficiência do C6PD, que é um distúrbio metabólico. Então, todos eles levam a anemia hemolítica. E temos as anemias hemolíticas autoimunes, que são adquiridas, e aquelas decorrentes da coagulação intravascular disseminada, síndrome hemolítica urema e a púrpura trombocitopênica trombótica. Em relação às leucopenias, temos as infecções, tanto viral como bacteriana, aquelas infecções bacterianas graves, ou então por protozoários, como a malária e a leishmania. E tem aquelas induzidas por drogas e radiação, que pode levar até a aplasia medular, e as congênitas, como síndrome de Costman, que é a neutropenia congênita severa, e se não tratada adequadamente, o paciente pode morrer nos 3 primeiros anos de vida. A neutropenia cíclica, que é benigna, mas há relatos na literatura que posteriormente pode evoluir para uma neoplasia, e a síndrome de Schwarzman-Diamond. Em relação às trombocitopenias, temos trombocitopenias causadas por infecções, como as TOS, as bacterianas graves e as fúngicas, e adquiridas a CIVD, PTI, PTT e HLH, que é a linfestiocitose hemofagocítica. As congênitas, nós temos a trombocitopenia imune, ela seja aloimune neonatal ou autoimune materna, porque a mãe passa os anticorpos para a criança. Então, com o tempo, essa plaquetopenia desaparece, depois que há uma diminuição desses anticorpos no sangue da criança. A síndrome do hemangioma gigante, Cassabah-Merritt, porque eles sequestram as plaquetas, e osteopetrose. Em relação às causas hereditárias, temos as síndromes de Biscott-Aldrich, Shediac-Gash. Ambas também são defeitos funcionais plaquetários, alterações da imunidade, mas também plaquetopenia. E a trombocitopenia mecacariocítica e trombocitopenia com ausência do rádio. Eu vou agora tentar trabalhar com vocês na prática. Eu trouxe alguns casos clínicos e os 4 primeiros foram de pareceres que nós demos no mês passado e os 2 últimos pareceres desse mês, só para ilustrar e tornar mais interessante essa palestra. Desculpe. Caso 1 é um paciente do sexo masculino de 2 anos de idade. E a história clínica dele era de dor em membros inferiores e dificuldade de deambular via 3 semanas. E no exame físico de anormalidades, ele era hipocorado, 2 em 4 cruzes, tinha um abdômen globoso, com grande dificuldade na palpação, equimose em pálpebra inferior direita. Então, o que chamava atenção nessa criança era a face de sofrimento, a irritabilidade pela dor e a angústia do pai. Então, foi um caso que despertou muita angústia de poder resolver esse problema com a maior rapidez. O DHL dele era aumentado, 589, e a hemoglobina era baixa, 8,2, assim como as plaquetas, discretamente diminuídas. Em relação à série branca, os valores eram normais. Então, o que é que nós fizemos? No mesmo dia, nós fizemos um mielograma, porque a hipótese principal desse paciente, com essa dor intensa e com essa equimose em pálpebra inferior direita,
e possivelmente tumor abdominal, que o paciente não deixou palpar, por conta da irritabilidade, da dor. Então, a hipótese principal é feito mielograma e biópsia das duas cristas para estudo posterior de imunistoquímica e também a amplificação do NMIC. Então, a gente realmente encontrou uma medula hipercelular infiltrada em mais de 90% por células de neuroblastoma. São células que se organizam em grupos, elas podem estar dispersas, mas elas formam rosetas de Homer-Wright. Só que essa aqui está uma roseta incompleta, mas porque está dentro de um grande agrupamento de células tumorais. Essa paciente foi admitida no mesmo dia na oncologia e foi iniciado o estadiamento e o tratamento, inclusive com analgésicos, para melhorar a vida daquela criança e do pai. Caso 2 é uma criança de 3 anos, do sexo feminino, que tinha uma história clínica de dor abdominal e febre havia 3 meses. No exame físico, era uma criança hipocorada, 2 em 4 cruzes, tinha um abdômen globoso, depressível, um fígado a 7 centímetros do rebordo costal direito e um baço na altura da fossa ilíaca esquerda. O DHL era aumentado de 541, tinha proteínas total com inversão da relação albumina-globulina, uma hiperglobulinemia. Então, se tivesse sido feito a eletroforese de imunoglobulinas, provavelmente essa criança teria um pico da gama, né? Que é clássico de leishmania. Mas a foi não reator. Mas como essa criança tinha uma hemoglobina baixa e uma plaqueta baixa e leucopenia com neutropenia significativa e tinha uma hepatosplenomegalia febril há 3 meses, eu resolvi no mesmo dia fazer o mielograma. E encontrei medula óssea tanto formando ninhos de leishmania, aqui, dentro de estiócitos, aqui é o núcleo de estiócitos, como dispersas no esfregaço. Então, essa criança foi feito o diagnóstico de Calazar, foi encaminhada de volta à pediatria, onde ela estava internada, e começou o tratamento. Isso já faz quase 1 mês, e a criança teve alta, sem febre e com redução significativa da hepatosplenomegalia. O caso 3 é de um menino, um adolescente de 13 anos, que tem história clínica de dor em panturrilha esquerda havia 10 dias. Todas essas histórias que eu estou falando, porque eu sei que hoje de manhã teve uma abordagem sobre a dificuldade de diagnóstico precoce, principalmente pós-pandemia. Porque esses pacientes, eles andaram em vários postos e eram medicados para dor, como anti-inflamatório, depois com esse paciente chegar a dizer que ele devia fazer alongamento e também fazendo analgésicos, mas com uma dor muito importante, solicitaram exames de imagem que o paciente não trouxe, ou seja, a do membro inferior esquerdo, mas ele não continuava com muita dor, e o exame físico só mostrava que ele era palidez cutânea, 2 em 4 cruzes, e petequias em membros inferiores. O ácido úrico dele era normal, mas o DHL bem elevado. Sim, eles fizeram exames lá, eu esqueci de dizer, na região onde ele morava, e como tinha hemoglobina baixa, uma plaquetopenia baixa, mas sem a descrição de blastos, esse paciente foi encaminhado ao IMIP para aparecer. Então, eu costumo fazer, quando o paciente tem alterações do sangue periférico, eu peço auxiliar de enfermagem para fazer uma ponta de dedo, que a gente faz, fura o dedo e faz uma lâmina. E aí eu coro de forma rápida, e nesse paciente eu já vi que no sangue periférico ele tinha 17% de linfoblasto, morfologicamente L1.
com a relação núcleo-citoplasmática bastante aumentada. E também tinha hemácias policromáticas. Essa criança tinha 42% de eritroblastos. Não é comum a gente ver, nós geralmente vemos em pacientes com leucemia alguns poucos eritroblastos no sangue circulante. E foi realizado o mielograma no mesmo dia, com retirada de material para estudo de imunofenotipagem, biologia molecular e citogenética, e confirmado a infiltração da medula por linfoblastos também L1. Tem outro aqui. Então, para nossa surpresa, esse paciente teve diagnóstico incontestável, porque os marcadores mostraram só marcador de célula T, uma leucemia linfóide aguda T, porque essa criança não tinha leucometria elevada, não tinha massa de mediastino, não tinha comprometimento testicular nem neurológico. Mas, enfim, talvez tenha sido percebida no início. Mas eu quero dizer que com essa dor nessa perna, eu também pensei na possibilidade do paciente ser portador de um sarcoma de Ewing com metástase, mas também numa leucemia. Então, o diagnóstico foi de leucemia. No caso 4, é uma criança do sexo feminino, com 8 meses de idade, e tinha história clínica de diarreia intermitente havia 1 mês. Hipoatividade havia 15 dias e pele amarelada havia 3 dias. Então, no exame físico, as anormalidades eram criança hipocorada, 1 em 4 cruzes, e ictérica, 2 em 4 cruzes. O DHL era bastante elevado. Então, essa criança tinha uma hemoglobina de 6,9, mas com VCM de 102, segmentados de 177. Então, tinha uma neutropenia e plaquetas de 17 mil. Então, por esse VCM muito aumentado, eu pensei na possibilidade de uma anemia macrocítica, que seria uma anemia megaloblástica, e o paciente não tinha adenomegalias, nem visceromegalias, e solicitei que no parecer solicitasse a dosagem da vitamina B12 e ácido fólico, entre outros exames. Então, novamente eu fiz uma ponta de dedo e vi que esse paciente tinha neutrófilos muito segmentados, que ele já aparece na fase inicial da carência de ácido fólico ou B12. E macrovalócito, hemácias em gota, ou hemácias em lágrimas, chamado também dacriócitos, então tinha várias, esquizócitos e macrocitose. A gente vê hemácias macrocíticas e algumas microcíticas. Então, esse paciente veio o resultado da vitamina B12, que foi 154, e os valores normais é 210 a 980. Então, esse paciente tinha anemia megaloblástica por deficiência de B12. Foi iniciado tratamento com B12, eu não sei se fizeram investigação para anemia perniciosa. O feedback que eu tive foi que a criança estava evoluindo bem com o aumento dos índices hematimétricos. O caso 5 é de um menino, uma criança, uma menina de 7 meses, com história clínica de febre, palidez e desconforto respiratório havia 5 dias. Ao exame físico, o estado geral dela era grave. Estava hipocorada 1 em 4 cruzes e taquidispneica. Essa criança estava entubada. E o que assusta é que ela chegou com esse hemograma, 0,46 de hemácia, 1,4 gramas de hemoglobina, o VCM de 102,2, um HCM de 30,4, CHCM de 29,8 normais. Um RDW um pouco alargado. E 68.900 leucócitos. E era referido como se essa paciente tivesse blastos em sangue periférico. E as plaquetas, 78 mil. Mas eu vi a lâmina de sangue periférico e essa observação é minha. Então, eu vi que o paciente tinha policromasia,
pecilocitose, o poiquilocitose, tinha drepanócitos, que são as anemias hemácias em foice, eliptócitos e esquizócitos. E foram vistos 64 eritroblastos em 100 leucócitos. Então, esse valor aqui é bem mais reduzido, porque a maioria dos eritroblastos, a totalidade dos eritroblastos são contados como leucócitos, que são células nucleadas. Mas, então, esse número é bem menor e eu não vi blastos. Então, esse paciente, quando eu estava olhando a lâmina, soube que ele havia morrido. Ele estava muito grave, tinha um DHL de 7.230, um ácido úrico de 13,7, um PCR de 14,1, uma ferritina maior que 16, de 1.650, um fibrinogênio, tudo indicando aqui que o paciente poderia estar fazendo uma linfostiossitose hemofagocítica. A ferritina está muito elevada e o DHL muito elevado, tanto pela hemólise, né, que eleva, porque o DHL ele mede o índice de turnover celular, né? É um índice de proliferação. Então, se o paciente está hemolizando, está também produzindo. E foi aventada a possibilidade até de que essa criança, chegando com uma hemoglobina tão baixa, poderia ser uma síndrome do sequestro esplênico. E, nesse caso, a reposição sanguínea tem que ser lenta, porque em algum momento esse baço vai devolver o sangue sequestrado para a circulação. E se você transfunde o paciente de forma intensa, né, assim, bastante concentrado de hemácias, quando esse baço espere o sangue na circulação, esse paciente vai ter uma hipervolemia importante, com dor torácica normalmente e insuficiência cardíaca. Então, é um caso grave, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Essa paciente não chegou a ser vista por nós. Eu vi a lâmina e soube da gravidade dela. Mas com esses dados aqui que eu tenho abaixo, pode ser que essa criança tenha feito um quadro infeccioso severo, como era portadora de anemia falciforme, e essas infecções aumentam o grau de hemólise, porque baixam a saturação de oxigênio, e esse paciente infelizmente veio a óbito. Aqui temos as hemácias em foice, eritroblastos que eu vi, hemácias em foice, também aqui eliptócitos. Então, tem uma pecilocitose importante. E o último caso, o caso 6, é de um adolescente do sexo feminino que tinha uma história clínica de dores ósseas desde os 3 anos e dor em perna direita há 1 ano. Ela era acompanhada pela ortopedia em outro hospital no Recife. Então, essa paciente nunca fez, segundo a mãe, um exame de imagem. O que ela fez foram 2 biópsias, uma porque ela tinha no exame físico, além de hipocorada, ela tinha um aumento volumétrico do joelho direito com rotação interna. E também tinha uma esplenomegalia. Então, nessa anormalidade do joelho, foi realizada 2 biópsias pelo setor de ortopedia. Numa delas veio só material necrótico. Na outra, entre as traves ósseas, tinha infiltrado estiostário, estiócitos grandes com conteúdo intracelular, que a patologia não conseguia descrever, classificar de forma assertiva. Então, a hemoglobina era de 9,4 e segmentado, tinha uma neutropenia e uma hemoglobina baixa. Então, como esse paciente não era do nosso hospital, tinha essas 2 citopenias, hemácia de 3,1 e neutropenia. Então, resolvemos fazer o mielograma. E, para minha surpresa, era uma medula extremamente hipocelular. Aqui a gente vê algumas células, porque está na parte do esfregaço que as hemácias estão empilhadas, então concentra também. Era basicamente linfócito e monócito. E eu vi umas células estiocíticas
bem característica da doença de Gaucher, que tem esse aspecto fibrilar em bulbo de cebola. Então, essa criança tem uma doença metabólica, né, uma doença de depósito, e justifica. E quando a criança não, quando ela não desenvolve a forma grave, normalmente a sobrevida é muito curta se não houver reposição da enzima que quebra os glicocerebrosídeos, que é a substância que preenche esses estiócitos e dá alterações neurológicas severas, então, e também de desenvolvimento, crescimento. Essa criança tem aquela forma leve, mas que vai evoluindo, então pode dar alterações neurológicas futuras. E ela tinha essa dor que nunca foi diagnosticada, provavelmente por infiltração osteocitária, e também foi um achado acidental. Eu não pensei em nenhum momento que fosse uma doença de Gaucher. Inclusive, é o primeiro diagnóstico de Gaucher que eu faço, apesar de ter visto já pacientes com Gaucher, mas eu fazia o diagnóstico e foi um diagnóstico acidental. Então, com isso eu encerro dizendo que realmente o hemograma, ele sempre dá uma... E você vê que ele ajuda na resolução, porque você vê citopenia, se você tem condições, faz o mielograma no mesmo dia, você já tem um diagnóstico. Então, é isso que ocorre. Foi um prazer participar dessa jornada. Eu vou depois estar disponível para o colóquio. E eu gostaria de agradecer a todos que estão me escutando. Espero ter passado informações importantes. Mas é isso. Obrigada a todos.